A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita para trazer o comentário da lição de número 4, de 27 de outubro de 2019. Essa lição tem como título A Degeneração da Liderança Sacerdotal. É uma lição muito importante para a nossa meditação, onde nós estaremos vendo que infelizmente essa liderança sacerdotal dentro deste contexto aqui de 1 Samuel estava decadente. Os filhos de Eli haviam se afastado de Deus, e Eli que era o sacerdote, o responsável pelo sacerdócio, e deveria estar corrigindo os seus filhos, mas infelizmente ele acabou sendo inconivente, ou conivente, melhor dizendo, com a situação dos seus filhos naquele contexto espiritual. Então, aí o título da lição é exatamente isso, a degeneração da liderança sacerdotal. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Aqui, este texto aqui em 1 Samuel, capítulo 2, verso 23, ele vai aparecer dentro do contexto da leitura bíblica em classe, estarei explicando aí dentro do contexto da leitura em classe. Aí a verdade prática nos apresenta: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. Nós temos aqui exatamente o que havia acontecido com os filhos de Eli, pois eles haviam se afastado de Deus, e aí o pecado os levou exatamente a ao mais baixo nível espiritual de afastamento de Deus, e também o nível moral, pois eles cometiam pecados absurdos, mesmo dentro da congregação ali do tabernáculo, e era algo que ofendia a santidade de Deus. A leitura bíblica em classe está aí no capítulo 2 de 1 Samuel, os versos 22 a 25, que é um texto bastante interessante. Irei ler também os versos 27 ao 34, a lição aí não apresenta esses versos, mas estarei lendo para poder abranger aí um contexto maior desse texto, para que nós tenhamos um maior entendimento. Portanto, estaremos lendo aí na lição, capítulo 2, versículos 22 até o verso 25, e depois indo aí para os versos 27 ao 34. Aí o verso 22 do capítulo de número 2 nos apresenta: Era, porém, ali já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres, e em bandos se ajuntavam à tenda da congregação. Temos aqui um contexto muito triste. Mostra aqui que o sacerdote ali, ele já era muito velho, e os seus filhos que o ajudava na ministração do sacerdócio. Temos aqui então que, devido já à velhice de Eli, junto com a velhice também veio uma certa falta de autoridade sobre os seus filhos sacerdotes. E aí o texto nos apresenta que ele era bastante velho, e ele ouvia falar do que os seus filhos faziam, cometiam de pecado diante de Deus. Era Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel. Qual era o pecado dos seus filhos? Aqui a Bíblia cita que eles se deitavam com mulheres, com prostitutas, que em bando se ajuntava à porta da tenda da congregação. E ali então os filhos de Eli se prostituíam com essas mulheres que estavam ali à porta da tenda da congregação. E é interessante que o texto, aí na sequência do texto, o verso 23, nos mostra que Eli, de fato, ele repreendeu seus filhos, questionou seus filhos em relação aos seus atos, porém, ele não teve pulso forte para puni-los. A Bíblia não fala assim exatamente sobre algum desmando de Eli, algum pecado mais especificamente que ele tenha ativamente cometido, nenhum desleixo no sentido do seu ministério em si, mas mostra o pecado da omissão, quando ele é conivente no sentido de não trazer a punição que deveria ser aplicada aos seus filhos. Aí o verso de número 23, então, diante do falatório, como ele sabia e ele ouvia dizer, como diz aí o texto,
que eles se deitavam em bandos e se ajuntavam com as mulheres que se ajuntavam à tenda da congregação. E aí, no caso, o verso 22, ainda que nós lemos, diz: porém ali, já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam em todo Israel. Ele ouvia de quem? Eram as queixas que chegavam até ali sobre os pecados dos seus filhos. Aí, diante dessas queixas, o verso 23, então, há uma expressão aí de Eli. E disse-lhes, disse quem? Eli: por que fazeis tais coisas, ou seja, tais pecados? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então aí, o verso 23, que é o verso do textuário, nos mostra exatamente, ali ele tomou conhecimento do pecado dos seus filhos e chama os seus filhos, atenção, e lhes pergunta por que eles faziam tais malefícios, uma vez que ele ouvia de todo o povo de Israel, ele ouvia queixa em relação às práticas dos seus filhos, as práticas pecaminosas. Aí o verso 25, ele continua. O verso 24, melhor dizendo, ele diz: não, filhos meus, porque não é boa a fama, esta fama que eu ouço de vocês. Muito interessante. Ele chama a atenção, tenta aconselhar os seus filhos. Não é boa essa fama que eu ouço, fazer transgredir o povo do Senhor. Ou seja, ali está dizendo aos seus filhos que não era boa a conduta que eles estavam esboçando, e por meio daquelas condutas, de suas condutas, uma vez que eles eram sacerdotes, eles estavam induzindo o povo também a pecar contra Deus. Então não era boa essa fama, não era boa essa conduta, porque eles estavam servindo de tropeço para a nação de Israel. Era o que Eli então estava dizendo para os seus filhos. Aí no verso 25 é bem interessante a reflexão que ele faz quando ele diz o seguinte: pecando um homem contra homem, os juízes o julgarão. Ou seja, quando o homem peca, ele tem juízes humanos para os julgar. Porém, pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Isso aqui é muito interessante. Porque quando o homem ele comete um pecado na esfera humana, ele comete um erro, um homem contra um outro homem, haverá juízes, haverá advogados para defender a sua causa e juízes para julgar as suas causas. Porém, o que ali está dizendo aos seus filhos, e é uma palavra que serve para todos nós, é que quando o homem peca contra Deus, quem haverá de rogar por ele? Se o homem fere o próprio Deus, se o homem fere a própria santidade de Deus, se o homem fere o próprio Cristo dentro do contexto da igreja, quem intercederá por ele? Então aqui a necessidade de uma reflexão, ali está levando os seus filhos, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. É muito interessante esse texto, esse final do texto, quando diz que mesmo diante da repreensão de Eli, os seus filhos não ouviram a sua voz, exatamente porque eram obstinados, e aí diz o texto, porque o Senhor os queria matar. Quando dá a ideia de que Deus os queria matar, não que Deus houvesse determinado por um capricho de Deus, Deus queria tirar a vida dos filhos de Eli. Não, mas exatamente porque eles haviam fechado o coração para Deus. Então eles escolheriam exatamente as consequências dos seus próprios pecados. Então a ideia aqui de que Deus os queria matar é no sentido de que Deus traria sobre eles a consequência dos seus próprios feitos. Então aí o verso 27, é interessante que no verso 27 a 34, Deus ele envia um profeta, que não há nome aqui na Bíblia, não retrata qual é o nome desse profeta, que já dá um anúncio a um mal que traria sobre a casa de Eli por causa do pecado dos seus filhos. Aí nos versos 27 a 34 diz o seguinte: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? Porque tu tens uma atitude como esta, em tolerar os pecados de teus filhos. Ao você fazer isso, você está dando coices nas minhas ofertas. Era a reclamação de Deus através desse profeta para Eli, quando ele diz o seguinte:
Quando é que ele daria coisas? Na oferta. Honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordar do principal de todas as ofertas do meu povo. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos, serão rejeitados. Que foi exatamente, os filhos de Eli não estavam honrando a Deus, como também o próprio Eli, por ser conivente com o pecado de seus filhos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os filhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isso te será por sinal a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Então essa era a profecia que esse profeta aqui trazia para Eli, para a casa de Eli. Aí voltando para o texto da leitura aí, a continuação da leitura bíblica em classe, agora no capítulo 3 de 1 Samuel, verso 10 a 14, nos apresenta. Então veio o Senhor, isso já depois desse episódio, desse profeta anônimo ter falado com Eli sobre a punição que traria sobre a sua casa. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou, como das outras vezes, chamou a quem? A Samuel, já havia chamado 3 vezes, e agora pela 4ª vez, então o Senhor chamou, Samuel, Samuel. Ele já estava orientado por Eli, então ele responde, disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. E agora nós vemos Deus, então, agora trazendo uma mensagem, uma profecia, para que ele pudesse entregar exatamente para a nação de Israel, para a casa de Eli, para a nação de Israel. E o verso 11 então diz, e disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Aí o Senhor vai exatamente, no verso 12, dizer o seguinte, naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Falado quando? Lá no capítulo 2, através daquele profeta que eu acabei de mencionar, aquele profeta anônimo. Então, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Ou seja, cumprirei tudo aquilo que já eu alertei através do meu profeta, do meu servo, do meu mensageiro. Ao verso 13, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, que é no caso a iniquidade dos seus filhos, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, ou seja, abomináveis, abominação, não os repreendeu. Então Deus aqui está trazendo a parcela de culpa de Eli, exatamente porque ele, sabendo que os seus filhos eram uma abominação, eles deveriam ser punidos, inclusive o pecado deles era um pecado de morte, eles deveriam ser punidos, porém Eli fez vista grossa, foi conivente, foi omisso. E aqui o Senhor está dizendo que cumpriria a palavra que havia dito já por meio do profeta, não houve arrependimento, mas o filho de Eli continuou na prática do pecado e Eli não teve autoridade para punir os seus filhos. Então agora o Senhor está dizendo por meio do profeta Samuel que Deus haveria de cumprir aquilo que ele havia profetizado contra a casa de Eli. E seria algo que iria deixar Israel assustado, tiniriam os ouvidos, como aqui o texto no verso 11 foi apresentado. Então aí exatamente o Senhor diz, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Verso 14, portanto, julgarei a casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Então essa era a dura mensagem
que Deus agora estava entregando ao profeta Samuel, aquele jovem profeta, e ele estava então trazendo essa mensagem para Eli, para a casa de Eli. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a introdução da nossa lição nos apresenta. O tema dessa lição é a degeneração da liderança sacerdotal da casa de Eli. Veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, que os fez deturpar as características do sacerdócio. Então Eli, os filhos de Eli, não deram ouvido à voz de Deus, não corresponderam aos propósitos divinos, ao chamado para o sacerdócio, e eles exatamente deturparam as características do sacerdócio. E Deus agora estava trazendo punição para, no caso, a sua casa. Assim Deus agiu de modo punitivo para com os filhos de Eli, pois eles, tendo conhecimento das leis divinas, não andaram por elas, mas degeneraram-se, abandonando as virtudes do verdadeiro sacerdócio. Quando Deus escolhe alguém para executar uma missão, deve esse alguém observar rigorosamente a vontade divina. Então, os filhos de Eli, juntamente com o pai, eles foram escolhidos para o sacerdócio. Eles conheciam muito bem a lei de Deus, a santidade que envolvia aquele ministério. Porém, eles se afastaram da vontade de Deus. Eles denegriram o sacerdócio. Eles não se colocaram na posição que Deus esperava que eles estivessem. E aí, então, Deus traria punição para eles, que é o que nós veremos aqui no decorrer da lição. Aí, o primeiro tópico da lição: a degeneração dos filhos de Eli. Primeiro subtópico: quando não valorizamos o que Deus nos deu. Então, segundo o relato bíblico, Eli era avançado em idade, já tinha 98 anos de idade. Aí, segundo 1 Samuel 4, verso 15, seus dois filhos, Ofni e Finéias, por seu turno, também não valorizaram a posição que Deus lhe dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidade sexual. Então nós temos aqui que eles não valorizaram os filhos de Eli, o pai já velho, e eles não valorizaram o sacerdócio, eles cometiam pecado, profanaram o santuário, levando mulheres para se prostituírem dentro do santuário, tornando a casa de Deus um lugar de imoralidade sexual. Imagine a situação espiritual em que estava a nação de Israel, uma vez que a sua liderança religiosa estava nesse estado, estava nessa condição, que era exatamente essa situação de imoralidade sexual, de imoralidade que tomava conta dos filhos do sacerdote Eli. Entretanto, devemos ponderar um pouco sobre o sacerdote Eli. Não se tem menção de abusos cometidos por ele. Seu principal erro foi não corrigir o pecado de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre estes, já havia perdido a autoridade sobre os seus filhos. Foi um pecado por omissão e complacência. Logo, o Senhor não demoraria em derramar a sua ira sobre a casa de Eli. Exatamente porque ele era o chefe da casa, ele era o responsável e ele deveria exercer a autoridade sobre os seus filhos. Então, nós vemos aqui uma desvalorização por parte dos filhos de Eli, do sacerdócio, e vemos aqui a omissão e a fraqueza, a falta de autoridade de Eli sobre os seus filhos. O subtópico 2, fazendo uma troca. Os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. O apóstolo Paulo menciona os que são mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Então, os filhos de Eli tornaram-se amigos do mundo e não amigos de Deus. Para freá-los, pois o que faziam era, por demais, escandaloso, foi preciso uma ação do próprio Deus. Qual foi a ação do próprio Deus? Foi exatamente o que nós vamos ver que acontece no caso com os filhos de Eli. Eu vou adiantar esse texto aqui, que acontece no capítulo de número 4, o verso 10 e o verso 11. Deus já havia profetizado lá pelo profeta anônimo, no capítulo 2, que os filhos de Eli haveriam de morrer. E agora no capítulo 4, verso 10 e o verso 11, nós temos o cumprimento dessa profecia. Nos diz o seguinte: então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Então, nessa guerra contra os filisteus,
guerra na qual estavam os filhos de Eli, os sacerdotes, Ofni e Finéia, naquela guerra por causa do pecado de Israel, por causa do pecado do sacerdócio, em especial o pecado dos filhos de Eli. Israel perde a guerra, é ferido diante dos filisteus, e naquele dia caíram 30 mil homens de pé, caíram de Israel. E o verso 11, e aconteceu ainda que a arca foi tomada, a arca de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus, da aliança de Deus entre o seu povo. Perder a arca era sinal de perder a glória, perder a presença de Deus no meio da nação de Israel. Então, naquele dia, 32 mil homens foram mortos e a arca da aliança ela é tomada pelos filisteus. A arca da aliança é tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, morreram naquela batalha. Então nós vemos aqui exatamente o cumprimento daquilo que Deus havia prometido, que haveria de trazer uma punição sobre a casa de Eli. Aqui o povo de Israel perde a guerra diante dos filisteus, a arca ela é tomada, os filhos de Eli morrem, exatamente porque desobedeceram à voz de Deus. É interessante observar que o que separa desde o primeiro momento, quando Eli se incomoda com a situação dos seus filhos, quando o profeta o procura para mostrar que Deus haveria de trazer punição por causa do pecado, até a conclusão, até o cumprimento dessas profecias, houve tempo suficiente, passaram-se anos. Mas, infelizmente, os filhos de Eli, eles não obedeceram à voz de Deus. Eles fizeram com que o castigo, de fato, pudesse recair sobre a sua casa. Porque se eles arrependessem e deixassem o pecado, certamente Deus não traria aquele mal. Porém, eles continuaram no pecado e nós vimos aí, então, a punição. No capítulo 4, vimos a punição, vimos o cumprimento daquilo que Deus havia prometido lá no capítulo de número 2. Então, não barganhe a posição que o Pai lhe concedeu. Valorize o seu ministério, glorificando o Altíssimo e cumprindo a sua vontade. Os que se mantiverem fiéis serão grandemente honrados por ele junto ao trono divino. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado de não barganhar, de não trocar a nossa vida com Deus pela vida dos prazeres, porque tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. E o salário do pecado é a morte, continua sendo a morte. Foi o que os filhos de Eli, infelizmente, eles receberam. Aí o subtópico 3, as consequências para quem peca contra Deus. Quando o homem comete um crime contra um outro homem, aqui na terra há tribunais humanos para julgá-lo. Como Paulo nos lembra em 1 Timóteo. Entretanto, para os pecados dos filhos do homem, ou dos filhos de Eli, entretanto, para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles pecaram diretamente, deliberadamente contra Deus. O perigo de nós pecarmos de forma deliberada contra Deus. Como receber o perdão de Deus, se de maneira deliberada nós nos levantamos contra Deus? Foi exatamente a situação dos filhos de Eli. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles, exatamente por falta de arrependimento e por eles permanecerem no erro, por eles permanecerem no pecado. Os que estão à frente do rebanho do Senhor devem ser exemplo para tudo, que era o caso dos filhos de Eli. Eles deveriam ser exemplo para tudo, mas infelizmente eles davam mau exemplo para a nação de Israel. É preciso ser íntegro no ensino, incorruptível, reverente, digno e santo. Devemos ser conscientes de que Deus não tolera o pecado, principalmente daqueles que ensinam e ocupam posição de liderança. Deus não tolera o pecado de jeito nenhum. Mas daqueles que lideram, a Bíblia diz que há uma maior cobrança para aqueles que exercem uma liderança. Então é necessário que nós entendamos que há uma consequência pelos nossos atos. Se nós andamos diante da presença de Deus, nós receberemos de Deus os resultados de uma vida reta diante dele. Mas se vivemos numa vida de pecado, também nós receberemos as punições, receberemos o resultado das consequências do nosso pecado. É interessante nós observarmos que, falando um pouco sobre essa questão dos filhos de Eli, nós vemos que é o risco que corre uma pessoa quando ela se torna insensível à voz de Deus.
quando ela já não permite que Deus fale, que Deus direcione a sua vida. Então há um risco muito grande, é um perigo muito grande. Por quê? Porque os filhos de Eli, aqui o texto aqui nos apresenta, e quando estamos exercendo um ministério há muito tempo, ou auxiliando em alguma atividade da igreja, corremos o risco de ficarmos insensíveis às coisas espirituais e nos tornarmos um burocrata da fé. Então aqui é bem interessante porque os filhos de Eli estavam ali, eles passaram, com o passar do tempo, se tornaram insensíveis diante, no caso, do pecado, já não tinha sensibilidade ante a voz de Deus, e o próprio Eli já havia se tornado velho, em um certo sentido, sendo um burocrata no sentido de ser conivente com a situação dos seus filhos, a qual merecia uma punição e uma punição severa. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta a sentença do juízo de Deus, a experiência profética de Samuel, numa época em que era bem raro ouvir a voz de Deus devido ao pecado. Quase não se ouvia mais a voz de Deus, porque não havia mais espaço para isso, porque a nação estava afundada no pecado, espelhando, no caso, nos sacerdotes, nos filhos de Eli. Então, numa situação, num contexto onde quase não havia espaço para a voz de Deus, Samuel, ele ouviu a voz de Deus de maneira clara. Deus fala com Samuel de maneira clara, e Samuel ouviu de maneira clara e com reverência, ele ouve a voz de Deus. Nessa experiência, o jovem profeta recebeu uma séria e urgente comunicação divina, uma mensagem contra a casa de Eli, que nós já lemos, contra a casa de Eli, que era o seu mestre, era o seu mentor, é aquele que o havia instruído, era o seu pai espiritual. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém. Quando a questão é fazer a vontade divina, Deus usa, Deus chama, a cada um. Nós vimos que Samuel, ainda novo, Deus chama Samuel e ele então ouve a voz de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor. Então Samuel, ele se coloca diante de Deus e Deus não faz acepção. Deus usa quem ele quer, quando ele quer, e independente das circunstâncias, Deus sempre terá alguém para ele com o qual ele conta e o qual ele usa nas suas mãos. Aí, então, temos aí a experiência profética de Samuel de ter ouvido a voz de Deus dentro daquele contexto de indiferença espiritual. O subtópico 2 nos apresenta a sentença pronunciada. Eles receberam uma sentença por meio de um profeta desconhecido, que nós já lemos anônimo no capítulo 2, que Deus iria punir os seus filhos. Prontamente Eli aceitou a sentença que vinha da parte de Deus. Agora era a vez do menino Samuel. Ele não poderia mudar a mensagem, pois o que Deus lhe havia entregue estava na mesma direção do que entregara ao profeta desconhecido. Então Deus já havia dito através daquele profeta, e agora na mesma direção, Deus agora estava falando por meio de Samuel, exatamente porque os filhos de Eli continuavam na mesma prática de pecado. Então Deus havia sentenciado a casa de Eli, viria a morte e a destruição sobre ela, como aconteceu, e nós vimos no capítulo 4, que nós lemos ali, quando da morte de 32 mil homens, da tomada da Arca da Aliança e da morte dos 2 filhos de Eli. Essa sentença seria executada por intermédio da invasão dos filisteus à terra do povo de Deus. Ali, além de muita matança, houve a captura da Arca da Aliança, como nós já falamos, que era o símbolo da presença de Deus entre a nação. Os 2 filhos de Eli foram mortos, e é interessante que ao saber disso, e principalmente de que a arca havia sido levada, o que aconteceu? A Bíblia diz que ali naquele momento, quando ele soube a notícia da morte dos seus filhos, da derrota de Israel, e principalmente que a arca de Deus havia sido levada, a presença de Deus havia sido levada, diz que ali então numa cadeira, ele caiu da cadeira e ele quebrou o pescoço e morreu. Então ali ele caiu, quebrou o pescoço e de imediato, quando diante de tanta tragédia, a sua nora também, ela entrou em trabalho de parto. E logo após que ela deu, no caso, que ela deu à luz, que pariu aquela criança, ela coloca o nome daquele filho Icabode, que quer dizer, a glória de Israel se foi. Isso exatamente porque a glória de Israel se foi no sentido de que a arca de Deus foi tomada. Então a glória de Deus se foi.
Os sacerdotes foram mortos, que estavam em pecados. E a arca de Deus foi tomada. Ela coloca então o nome do seu filho, a nora de Eli coloca o nome do seu filho Icabode, que quer dizer a glória de Deus se foi, a fim de marcar a tragédia que abateu contra aquela casa, contra a casa de Eli e também contra Israel na tomada da arca. E diz que naquele momento, quando ela coloca o nome nesse filho, aquela nora também morre. Então temos ali a tragédia sobre a casa de Eli. Temos ali os dois filhos sendo mortos. Eli morre e a sua nora também morre. E nasce um filho aqui nesse momento da sua nora. E esse filho recebe o nome para relembrar que a glória de Deus havia sido tirada da nação de Israel. Subtópico 3, a desgraça da família de Eli. A desgraça sobre a casa de Eli veio com uma grande avalanche. Os seus filhos, Ofni e Finéias, como já falando, bem como sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram, segundo aqui o comentarista da lição. E aqui ainda diz aqui o texto, no reinado de Salomão, Abiatar, que era um sacerdote da linhagem de Eli, nesse reinado de Salomão, ele é expulso, e a partir daí a casa de Eli, ela passou a ser, no caso, preterida, passou a ser rejeitada para o sacerdócio. As predições do profeta desconhecido e de Samuel se cumpriram na totalidade, ainda que levasse aproximadamente 130 anos para o desfecho total do que Deus havia vaticinado, mas tudo se cumpriu. Isso nos mostra que o pecado contra Deus tem a sua sentença, o seu juízo. O Novo Testamento corrobora com tal assertiva. Veja o que diz, no caso, Deus diz à igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, verso 23, quando Deus fala da punição do pecado. Apocalipse 2, 23 diz o seguinte: e ferirei de morte a seus filhos, aqui fazendo uma metáfora em relação aos filhos da pecadora de Jezabel. E aqui fala que Tiatira, no caso, havia tolerado a Jezabel, mulher que se diz profetisa, mas que era uma prostituta. Então havia o pecado, o erro da igreja de Tiatira era tolerar os pecados de Jezabel, tomando aqui como essa figura de Jezabel que levava o povo de Deus a pecar. E aí diz o quê? Que eis que ferirei os seus filhos, os filhos da prostituição, os filhos de Jezabel, metaforicamente aqui falando, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mostrando que Deus pune a cada um segundo o seu pecado, segundo as suas obras. Então a Bíblia revela que o salário do pecado, em Romanos capítulo 6, verso 23, a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. E eu costumo sempre dizer que o salário mínimo, ele pode entrar em deflação, pode não dar mais para você comprar aquilo que você comprava há 1 ano, há 2 anos atrás. Porém, o salário do pecado, ele continua atual, ele continua sendo corrigido. O salário do pecado continua sendo a morte. Ou seja, o salário do pecado cobre todas as suas consequências através da morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Daí a necessidade do homem não brincar com Deus, do homem se voltar para Deus, para que ele não venha colher os resultados da sua vida pecaminosa. Aí o tópico 3 da lição nos apresenta as consequências do pecado. O preço do pecado. O pecado sempre traz consequências. A Bíblia revela alguns exemplos disso. Por exemplo, Adão e Eva pecaram contra Deus. Como consequência, eles foram expulsos do Éden. Eles passaram a morte espiritual, experimentaram a morte física. Tudo em consequência do pecado. E a humanidade experimentou também a morte física, a morte espiritual, estando mortos espiritualmente, ou seja, afastados de Deus e morrendo fisicamente, experimentam também a morte eterna, que é uma eterna vida afastada de Deus. Portanto, temos a consequência do pecado para Adão, que foi a expulsão do paraíso, a morte física e também a morte espiritual. Acã e a sua família também, Acã perdeu a sua vida, perdeu a sua família, morreu juntamente com ele, porque ele havia pecado contra Deus, escondido o seu pecado, e ele foi punido por Deus. Ananias e Safira, exemplos no Novo Testamento, de pessoas que foram mortas exatamente porque mentiram ao Espírito Santo, brincaram com Deus e foram mortos devido ao seu pecado. Então, como vimos, as consequências do pecado são trágicas.
Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível, ou seja, a sua falta de moral, de condição de punir os seus filhos, era muito visível diante de toda a nação de Israel. Por causa da sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio, ele perdeu, foi tirado do sacerdócio. A sua geração, os seus herdeiros, no caso, a sua linhagem, não poderia mais exercer o sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, isso aqui é muito interessante. Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Então Eli ele não soube separar a sua função de pai da sua função de sacerdote. Como um pai, ele já tinha a grande responsabilidade de punir, de corrigir os seus filhos. Mas ele não era apenas um pai que poderia, em dado momento, passar a mão pela cabeça dos seus filhos. Bem mais do que um pai, ele era o sacerdote de Israel. Ele exercia um sacerdócio e ele era o pai da nação de Israel. Ele tinha uma responsabilidade diante de Deus e diante de todo o povo. Então ele não era apenas um pai, ele era principalmente um sacerdote. Isso é muito interessante. Você que exerce liderança e quem sabe é diante... talvez dos erros da sua própria família, dos seus próprios filhos. Você tem punido outras pessoas, mas não tem cortado na própria carne, punido os seus, por ser seus filhos, por ser sua família. Mas você não deve esquecer. Olha o exemplo de Eli. Eli tratou seus filhos de maneira diferenciada, porém ele não era apenas pai, ele era um sacerdote. Então você é um pastor, você é um líder, você deve trazer o tratamento igual para todos e trazer a disciplina para todos, independente do grau de parentesco que você tenha, porque compete a você o zelo pela santidade de Deus, o zelo pela casa de Deus. Então ele infelizmente, ele exerceu a função de um pai conivente e esqueceu da sua responsabilidade enquanto sacerdote. Por isso cabia ali a responsabilidade paternal e judicial, e nisso ele falhou. A palavra de Deus nos mostra que se os filhos não forem bem encaminhados no caminho do Senhor, se tornarão uma vergonha para os seus pais. Se persistirem no erro, sofrerão consequências gravíssimas. Então, o filho que permanece no pecado envergonhará o seu pai e também sofrerão consequências gravíssimas devido à sua vida de pecado. Portanto, além de orarmos por nossos filhos, precisamos conduzi-lo à comunhão com Deus, para enfim dizermos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico nos apresenta os males da falta de repreensão. Provérbios 15, verso 10 diz que aquele que aborrece a repreensão morrerá. E é interessante que Deus ele açoita todo aquele que ele toma como filho. Deus repreende, Deus ele castiga, ele disciplina. E aquele que aborrece ser repreendido, ele vai morrer por falta de disciplina. De acordo com o hebraico, a palavra repreensão é toukar chate, que quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão. Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então a repreensão do Senhor é um gesto de amor, é um gesto de carinho. Isso prova que Deus não nos abandonou, que Deus não nos ignora, não nos deixou à mercê da sorte. Mas Ele nos repreende exatamente como um pai, porque Ele quer o nosso bem, porque Ele nos ama. E o Senhor repreendeu a casa de Eli, repreendeu Eli. E era necessário, era preciso que eles dessem ouvidos à repreensão divina. Porém, infelizmente, eles falharam nesse aspecto. Por não atentar para ela, para a repreensão, a casa de Eli padeceu. Muitos já não acreditam no juízo de Deus. Ele é justiça, ele é santo. Que o homem creia ou não, Deus no seu tempo, ele há de punir todo erro, tudo aquilo que fere a sua santidade. Aí o último subtópico da lição nos apresenta: pecados voluntários e deliberados não têm perdão. O apóstolo João disse que há pecados pelos quais não se deve orar.
Esse tipo de pecado gera morte. Que pecado é este? Nesse caso, é impossível que a pessoa se renove para o arrependimento, quando é o pecado deliberado. Entretanto, a Bíblia revela que aquele que confessa o pecado e o deixa, alcança misericórdia. É o que a Bíblia coloca. Você pecou, mas você se arrependeu e deixou, você recebe imediatamente o perdão de Deus. O perdão é imediato. Deus não vai providenciar um perdão. Ele já providenciou. Mas é necessário que se confesse o pecado, que se arrependa e que se abandone a prática pecaminosa. Portanto, isso é muito interessante, nós entendermos quais as condições de recebermos o perdão de Deus. Mas não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntária e deliberadamente zombaram do Senhor. Os filhos de Eli zombaram de Deus. Pecaram de maneira consciente, eles tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento dos ensinamentos, daquilo que deveriam fazer para honrar a Deus. Porém, de maneira deliberada, eles pecaram contra Deus. E daí veio a justa punição. Como seguidores de Jesus Cristo, tenhamos temor e tremor. O pecado voluntário e deliberado leva à morte eterna, leva à separação de Deus. E aí nós devemos estar bem atentos a isso, para que nós não venhamos a receber a punição por termos uma vida desregrada, uma vida que se afaste de Deus. E aí o exemplo de Eli, o exemplo dos seus filhos, serve para nós na atualidade, para nós entendermos que é necessário que nós tenhamos cuidado para que a nossa liderança, enquanto líderes espirituais, enquanto líder do nosso lar, e enquanto crente, cada um tem uma responsabilidade de guardar a santidade divina. Quando nós brincamos diante de Deus, quando nós negligenciamos a nossa conduta ética, moral, espiritual, certamente a punição, as consequências dos nossos erros baterão à nossa porta. Concluindo, o pecado tem o seu salário, o pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Então, se você quer permanecer diante da presença do Senhor, se você quer ser aceito por Ele, se você quer fazer parte, de fato, do corpo de Cristo, da comunhão com Deus, é necessário que você tenha consciência que os nossos pecados nos separam do nosso Deus. E que o Deus que nos chamou, o Deus que é santo, Ele exige que cada um de nós tenhamos uma vida de compromisso com Ele, tenhamos uma vida de santidade, que cumpramos a carreira para a qual nós somos chamados. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que você tenha o propósito, que você tenha a disposição para andar diante da presença do Senhor. E Ele certamente te ajudará nas suas fraquezas. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, um grande abraço. Em nome de Jesus, oreis por nós. Amém.